Então, oficialmente, boa noite a todos. Iniciamos nesse momento a reunião de junho do nosso querido GA Sem Fronteiras, hoje com a participação maravilhosa de Gina Levison, grande inspiração de todos, né, do nosso universo adotivo. Gina é psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, doutora em psicologia clínica pela USP, professora de técnica psicanalítica do curso de especialização em psicoterapia psicanalítica da Unip, coordenadora do grupo de estudos sobre parentalidade e adoção na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, acho que é isso. Autora de diversos artigos publicados e dos livros A Criança Adotiva na Psicoterapia Psicanalítica, Tornando-se Pais, a Adoção em Todos os Seus Passos, e é organizadora do livro Adoção, Desafios da Contemporaneidade. E muita gente mais, gente, muitas coisas a mais, que eu nem vou ler, que eu poderia ficar até amanhã de manhã lendo artigos escritos pela Gina. Em resumo, ela é realmente uma sumidade na adoção, uma estudiosa, uma pesquisadora, e tem muito a nos ensinar. E somos todos felizardos em tê-la aqui hoje à noite. Então, Gina, querida, a palavra é sua, tá certo? E somos todos ouvidos para você. Muito obrigado pela sua presença. Eu aqui agradeço o convite, fiquei muito honrada em ter sido convidada. É um prazer estar com vocês, admiro muito o trabalho de vocês, da Suzana, do Luiz e de todo o pessoal que eu vejo de vez em quando as postagens no Facebook. E para mim, realmente é uma oportunidade de trocar vivências, pensamentos, reflexões, experiências sobre esse campo tão importante que é o da adoção. Eu vou me apresentar um pouco, contar para vocês como é que eu comecei a trabalhar com isso. Eu não trabalho só com adoção, eu sou psicanalista, meu trabalho é basicamente o trabalho clínico, eu trabalho no meu consultório com os meus pacientes, e trabalho com vários casos, adultos, crianças, adolescentes, gosto de variar. Mas esse campo da adoção ele está presente na minha vida há muito tempo. O meu interesse começou quando eu era mais ou menos recém-formada. Eu me formei em 1980, gente, já sou velha. E eu era mais ou menos recém-formada e eu comecei a atender uma menina que era uma menina adotada. E foi um trabalho muito difícil, por bastante tempo, ela era muito difícil de atender, tinha uma resistência muito grande, enfim, não queria ficar e dizer que nunca mais ia vir. Foi uma história toda, eu até publiquei esse trabalho com ela. E a partir daí eu comecei a me interessar muito pela questão da adoção. E na época, tinha muito pouca coisa escrita a respeito, principalmente aqui no Brasil. Hoje tem bastante. Tem gente que publicou artigos, um monte de livros, cheio de dissertações, teses, mas na época tinha muito pouca coisa. Então eu comecei a estudar, e aí veio um paciente, veio outro, pessoas ficaram sabendo que eu estava estudando esse assunto, eu fui reunindo as minhas observações, acabou numa tese de doutorado, que eu fiz lá na USP, e assim foi. Então, o que eu posso dizer para você, eu também sou professora, eu dou aula de técnica psicanalítica num curso de especialização que já está no seu 27º ano, na verdade, 28º ano, mas o meu trabalho com adoção é principalmente clínico, né, das pessoas que me procuram, e eu trabalho no consultório com elas, com crianças, atendendo pais em orientação, atendendo pais adotivos em terapia, né, de várias formas possíveis, apresentando em congressos. Então, assim, eu tenho um grupo de estudos sobre adoção e parentalidade que eu coordeno junto com uma grande amiga minha, que é a Alicia Elizondo, e uma vez por mês a gente faz reuniões, é um grupo aberto, e uma vez a gente online, e a gente faz reuniões onde a gente discute um caso, às vezes a gente lê um texto e discute. Então, vamos assim, para mim, gente, é um assunto apaixonante. Eu realmente acho que eu me sinto adotada pelo mundo adotivo e eu o adoto também.
É lógico que nada acontece à toa, certamente tem motivos pessoais, sempre tem, né? Para a gente começar a pesquisar um assunto e não outro. Mas eu vou entrar aqui para contar a minha história para vocês nesse nível, já é demais. Então, o que eu pensei em falar para vocês é fazer uma breve apresentação, vamos dizer assim, desse panorama do mundo adotivo, né? Do lado das crianças, do lado dos pais, e pensei também em, depois de fazer esse breve panorama, falar um pouco para vocês de vários itens que eu acabei compilando, lógico, entre os milhares, que, vamos dizer assim, que nos fazem pensar como poder, vamos dizer assim, chegar a adoções que sejam bem-sucedidas, né? Então, isso daqui vai ser o que eu acho que realmente interessa para todo mundo que está aqui e que tá nos ouvindo, porque ou vocês estão pensando em adotar uma criança, ou já adotaram, enfim, tem várias questões a entender, ou às vezes dificuldades, ou às vezes querem compartilhar. Eu acho que esse assunto de como criar condições para que toda essa filiação e essa parentalidade aconteça de uma maneira tranquila, de uma maneira rica, construtiva, eu acho que esse é um assunto primordial. Bom, para começar, vamos falar de adoção. Veja, a própria palavra adoção, ela é muito boa, porque ela vem do latim adotare, que quer dizer cuidar, considerar, escolher. Tudo isso é o significado da palavra do latim adotare. Então, eu diria assim, para a criança, o que é a adoção? É uma forma de proporcionar a ela uma família, quando ela não pôde ser criada pela família que a gerou. Isso é primordial para a criança. Eu acho que talvez não tenha coisa mais importante do que estar dentro de uma família. Seja lá ela, qual família for, desde que seja uma família adequada para aquela criança, desde que seja uma família que receba aquela criança, que saiba como lidar com ela, que tenha amor, que tenha limites, todas as coisas que são necessárias para criar um filho. Isso daí vale para quem tem um filho adotivo, mas também vale para quem está criando seus filhos biológicos. Mas como é importante para uma criança uma família, eu acho que é essencial. E para os pais, o que possibilita? Possibilita que eles possam cuidar de filhos, criar filhos, conviver com filhos, quando eles não podem tê-los, ou por limitações biológicas, ou porque eles escolhem criar crianças com quem eles não têm ligação genética. Às vezes os pais não têm nenhum problema de esterilidade, de infertilidade, nada disso, mas eles escolhem ter filhos por adoção, né? E isso vai depender de cada caso. Então, a gente pode dizer, eu digo sempre que, às vezes as pessoas perguntam, adoção é um problema? Nossa, ser adotada é um problema? Vocês sabem que às vezes tem essa ideia, né? Um certo preconceito social. A gente vê na escola, por exemplo, as pessoas falam, sabe o fulaninho de tal? Ele é adotado, viu? É engraçado isso, porque ninguém fala, sabe o fulaninho de tal? Ele é filho de sangue de seus pais. A gente, né? Mas as pessoas falam, ele é adotado. Como se o filho adotado fosse alguém tão diferente, né? Então, e às vezes pergunto, será que adotar é um problema? Ser adotivo é um problema? Eu costumo dizer que a adoção não é um problema. Pelo contrário, a adoção é uma solução. E é uma boa solução. É uma solução, uma boa solução para a criança, uma ótima solução para a criança. E é uma ótima solução para os pais que têm essa. Deixa eu ver. Para os pais que têm justamente essa. Mudou aqui alguma coisa, espera aí. Deixa eu ver. Pronto. Que tem para os pais que realmente têm o desejo, têm a possibilidade de criar uma criança. Então, a adoção proporciona à criança um lar permanente, que é uma coisa muito importante. Um lar que é diferente de um abrigo, porque no abrigo a vida é anônima. Uma criança no abrigo, ela está sendo cuidada no meio de muitas outras crianças e por vários atendentes que têm folgas, que entram, que saem. A criança adotada, ela tem esse lar, ela tem essa permanência, ela tem a satisfação das suas necessidades.
ela tem família e, principalmente, ela tem segurança, né? Então, eu gosto muito de... Tem um psicanalista muito famoso, que já morreu e tudo isso, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que a história da adoção, quando ela transcorre bem, é uma história humana comum. E ele apresenta perturbações e contratempos que fazem parte da história humana comum em suas infinitas variações. Então, a família por adoção não é uma família diferente, especial, não é? É uma família onde tem crianças e onde tem pais. Mas, ao mesmo tempo, existem algumas características que são próprias no mundo da adoção e que é importante que a gente conheça. Porque se a gente, eu sempre digo isso, quando a gente entende o que está acontecendo, a gente sabe como lidar. Se o meu filho está passando por uma época que ele não está dormindo direito, se eu não sei o que está acontecendo, eu posso brigar com ele, eu posso, enfim, eu posso nem tomar conhecimento, e isso daqui pode virar um problema. Mas, por exemplo, eu sei que ele está passando por uma época de muita preocupação, eu vou até a escola e descubro que ele está sofrendo bullying na escola, qualquer coisa assim, isso vai me dar possibilidades de poder lidar com ele, de ajudá-lo. Então, conhecer as características desse mundo adotivo, eu acho que nos dá instrumentos para cuidar da saúde de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Quando uma pessoa, ou um casal, resolve adotar, eles decidem isso por motivos que são próprios deles. E tem vários tipos de motivos, não é? Há uma motivação que é diversa. Muitas pessoas buscam adoção por questões de infertilidade. Depois de tentar várias vezes, ter filhos biologicamente, eles não conseguem, eles resolvem adotar. Então, esse é um dos motivos. Quando isso acontece, uma coisa que tem que tomar, acho que realmente um certo cuidado, é de que essas pessoas, quando elas decidem adotar por questões de infertilidade, que elas já tenham resolvido isso dentro delas, sabe? O fato de não ter podido ter filhos biológicos. Porque, às vezes, as pessoas ainda, no fundo, não se conformaram, sabe? No fundo, ainda não conseguem lidar bem com isso. E pode acabar revertendo em questões na relação com o filho. Por exemplo, o filho faz alguma coisa e fala, tá vendo? Ele é assim porque ele é adotado. Isso daí são as chamadas fantasias do mau sangue, sabe? Quando a criança tem alguma atitude mais impulsiva ou mais agressiva, e aí os pais adotivos pensam, ele fez isso porque não veio de mim, deve ter vindo daquela mãe ou daquele pai, né? Eu acho que isso acontece muito quando a pessoa não resolveu bem dentro dela essa questão de não ter podido ter um filho biológico. Então, quem vai adotar, eu acho que tem que ter esse cuidado, sabe? Se é alguma coisa que ainda está mal resolvida, que procure um atendimento, que procure uma orientação, que vá trabalhando isso dentro dela, para, na hora da adoção, isso não trazer influências que possam ser problemáticas, né? Tem pessoas que adotam, hoje muito frequentemente por causa da idade, porque quando o casal resolveu tentar ter filhos biológicos, já não dava mais, né? Porque hoje em dia, por exemplo, as mulheres trabalham até muito mais tarde. Quando elas querem ter filhos e às vezes engravidar, já não conseguem mais. Isso tem sido cada vez mais comum. Inclusive, muitas vezes recorrem a fertilizações assistidas, não é? E hoje em dia tem um capítulo todo sobre adoção, que é a adoção de embriões. Eu tenho trabalhado também bastante com isso, vários pacientes, várias pessoas que adotam, às vezes, embriões ou óvulos, enfim, aí é um outro capítulo. Tem pessoas que adotam porque para substituir um filho, morreu o filho e tenta colocar isso um outro no lugar. Essa não é uma boa motivação. Não é porque essa criança que vai ser adotada, ela não é adotada pela pessoa que ela é, né? Ela é adotada para substituir um outro. E aí ela não é vista, vamos dizer assim, na sua individualidade. Para dar um exemplo para vocês, tinha um menino que eu atendia que tinha sido adotado justamente alguns anos depois da morte de um filho que esse casal tinha, que era até um filho que já estava adulto, e ele acabou sendo adotado.
E deu muitos problemas, muitos problemas. E uma realmente, num desenho que eu pedi para ele fazer, me faz um desenho, ele desenhou uma família e um cachorro, e esse cachorro estava com umas cruzes, e dizia, esse cachorro está morto, e eles estão procurando alguém para colocar no lugar desse cachorro. Quer dizer, tinha muito essa ideia de que ele não tinha sido adotado por ele, era para substituir o irmão. E o menino me contou, sabe, Gina, no meu quarto tem todos os troféus que o meu irmão ganhou, esse irmão morto, que ele nem conheceu. Ele disse assim, eu não sei por que a minha mãe deixa esses troféus lá. O rapaz tinha morrido muitos anos antes. A mãe, até aquela época, até aquela data, guardava os troféus no quarto do menino que foi adotado. Então, era como se dissesse para ele que ele teria que ser a continuidade daquele que se foi. E vocês podem imaginar quantos problemas isso dava. Era um menino que tinha muitos comportamentos antissociais, chegava a bater nos pais, uma história muito difícil. Outra coisa importante com relação às motivações são aquelas pessoas que dizem: eu vou adotar porque tem muita criança abandonada por aí, eu vou fazer um bem para a sociedade. E essa não é uma boa motivação. Vejam só, parece que é super altruísta, não é, pessoal? Mas não é uma boa motivação, porque a gente tem que adotar um filho porque a gente quer ter um filho, porque a gente quer criar um filho. A gente quer viver, vamos dizer assim, todo o afeto, tudo que se passa na relação com uma criança que, vamos dizer assim, com quem você vai ter esse laço. Se eu adoto porque eu quero fazer bem para a sociedade, depois eu vou cobrar isso da criança. Mas eu te adotei, olha como você me agradece, né? Essa criança não vai ser adotada pela pessoa que ela é. Ela vai ser adotada porque eu preciso ser bom e eu preciso, vamos assim, fazer o bem à sociedade. Então, essa também não é uma boa motivação. Quando eu adoto, eu preciso adotar porque eu quero ter um filho. Isso é muito importante. Outra coisa que faz parte desse mundo da adoção, quando o casal ou aquela pessoa... Você precisa desbloquear. Sinto muito, não posso fazer. Pessoal, isso aqui é o meu celular que acha que eu estou falando com ele. Outra coisa, quando as pessoas resolvem, tá bom, então vamos adotar. Então elas procuram os fóruns, elas procuram todo vamos dizer, o jurídico para entrar no processo e tudo isso. O que acontece? Elas ficam, hoje em dia, numa fila muito grande, e dependendo das especificações, não é verdade? Que elas colocam, se quer uma criança pequenininha, se é uma criança mais velha, se quer com irmão, não sei o quê, podem esperar por muitos anos. Então, eu diria o seguinte, a história a família adotiva, ela começa com uma gravidez. Sempre é uma gravidez. É uma gravidez que começa aqui, quando a gente começa a ter o desejo de um filho, né? Essa gravidez, o desejo do filho, acontece na família biológica e também na família adotiva. Então, quando um casal ou uma pessoa fala, eu quero adotar uma criança, ela já começa a ficar grávida, né? Já começa a sonhar com aquele filho, já está lá, sabe? A coisa já está acontecendo. A diferença é que quando a gravidez é uma gravidez biológica, a gente sabe que ela dura 9 meses. E a gravidez adotiva não tem tempo. A gente não sabe quanto tempo vai durar, não é? Pode ser rápida, pode demorar muitos e muitos e muitos anos. Depende de cada caso. Então, às vezes as pessoas até desanimam depois de tanto esperar. Eu atendo uma pessoa que está na fila há muito, muito tempo, um casal, né? Eu atendo a moça em terapia e ela não veio por causa disso. E ela está esperando há tantos anos, gente, e agora faz 3 semanas chegou a mensagem que tinha chegado a vez dela. Ela não acreditava. Falava, não é possível que esteja acontecendo comigo, porque parecia que tinha ficado alguma coisa tão longe. E aí tem que rever todos os planos, porque a pessoa organizou toda a sua vida em função do filho que não estava chegando, né? E de repente, de um minuto para o outro, você ganha um filho. E às vezes é um filho já crescido, às vezes um filho com irmãos, e um filho que vem com uma história. Então, isso é uma outra coisa que faz parte desse mundo adotivo. O filho que vem, ele vem com uma história. É uma história de separação, né? Necessariamente é uma história de separação, que pode ter sido uma separação mais tranquila ou menos tranquila, isso vai depender de cada caso. Às vezes,
a criança passou por maus tratos, foi abandonada, andou pelas ruas, foi abusada. Outras vezes não, outras vezes ela até foi entregue com todo o amor que uma mãe biológica pode entregar para os serviços de adoção, para que pessoas que tenham condições de criar a criança recebam essa criança, né? Quer dizer, eu diria assim que a entrega de uma criança para adoção, feita pela mãe, em geral, feita pela mãe, né? Pode ser um ato de grande amor, né? Quando ela reconhece que ela não tem a possibilidade de criar e que ela espera que outras pessoas que tenham a possibilidade deem todo o amor e cuidado que o filho necessita, né? Então, existem então, essa história que vem, e é uma história de separação, porque seja feita de um jeito mais leve ou mais difícil, sempre haverá vamos dizer assim, esse registro de um rompimento. Em psicanálise, a gente costuma dizer que é como se tivesse uma espécie de uma ferida narcísica, entende? Quer dizer, é um primeiro momento de uma separação. Vocês poderiam me perguntar, isso é um trauma? É um trauma. Mas pode ser um trauma pequeno e pode ser um trauma desse tamanho. Vai depender das condições em que isso aconteceu. É importante a gente reconhecer isso. Quer dizer, fechar os olhos para isso é não levar em conta algo que faz parte da história da criança, entende? E que pode ter alguns efeitos nela, maiores ou menores. Vai depender de cada situação. De novo, eu recorro a esse autor psicanalista, que é o Winnicott, que eu gosto muito, e ele diz o seguinte: ele diz, se essa criança que está sendo adotada passou por privações do ambiente muito difíceis, por situações muito difíceis, os pais têm que saber que no começo eles não vão ser só pais, eles vão ser pais terapeutas. Ou seja, eles vão ter que dar uma atenção maior para essa criança. Talvez eles tenham que ser mais pacientes, talvez eles tenham que ter orientação, talvez eles tenham que saber quando dar limites e de que forma dar limites. Enfim, o que eles tenham que, talvez eles provavelmente terão que ajustar muito as suas expectativas, até que essa criança, aos pouquinhos, vá podendo lidar com esses rombos, com esses buracos, com essa história, e possa viver uma vida, enfim, de uma forma mais tranquila e mais equilibrada. Lógico, isso daqui se refere àquelas crianças que sofreram bastante, sabe? Que tiveram situações difíceis. E também, às vezes, as crianças que foram adotadas mais velhas, que já vêm com uma história muito difícil, muito complicada. Em alguns casos, a gente fala que são traumas cumulativos, sabe? Uma coisa que vai se juntando com a outra. Bom, o que mais eu poderia dizer? Eu falei dos traumas e tudo isso, mas é importante ressaltar que não é como se a criança estivesse marcada para sofrer, porque o que a gente tá? Vamos assim, depende de várias coisas. Depende de um potencial herdado, sem dúvida. Eu venho com uma genética, essa genética está dentro de mim. O que é essa coisa que eu herdo? O que é essa coisa que está nos genes, né? É um potencial. Não é uma certeza. Eu posso ter um potencial para isso. Em termos físicos, eu tenho um potencial, por exemplo, para ser morena, para ter o cabelo moreno, tá? Porque meus pais são assim. Mas em termos da minha personalidade, não dá para dizer isso, né? Eu tenho, vamos dizer assim, é como se eu tivesse dentro de mim uma espécie de uma massinha, e ela vai se definindo conforme eu vou me relacionando com o ambiente, entende? A personalidade de uma pessoa, ela é constituída pelo seu potencial, mas esse potencial que vai ser desenvolvido dentro do ambiente. Então, eu falei sobre a criança que tem uma história, ela chega com uma história. Agora eu preciso falar dos pais, os pais adotivos, os pais que recebem essa criança. Eles também têm uma história. A história, a condição deles vai influir muito em como esse processo vai se dar, né? Então, como eu disse, se esses pais tiverem resolvido bem a sua motivação para adoção, se eles tiverem sido bem orientados, se eles tiverem, vamos dizer assim, se eles tiverem boas condições psíquicas,
entende? Estáveis, etc. Talvez eles poderão ir lidando com essa criança da melhor forma possível, que não existe uma fórmula certa, tá? Mas da melhor fórmula possível. E todo esse recebimento dessa criança e essa criação vai ajudar muito ou atrapalhar, tá? Naquilo e no desenvolvimento da criança. Pode ajudar muito, porque vão ser pais amorosos, carinhosos, que vão saber dar limites no momento certo, enfim, que vão ajustar suas expectativas. Então, vão ajudando aquela criança a poder se desenvolver bem. Ou, às vezes, acontece que os pais, na verdade, eles têm questões inconscientes. Não é que eles façam isso de propósito, mas é inconsciente. Às vezes eles nem sabem que eles têm isso. E que acaba interferindo e criando problemas na relação e na criança. Vou dar um exemplo. Me lembro de uma criança que eu atendi, essa era o caso de adoção interracial. A criança, ela era negra mesmo, ela era preta. Eu tenho uma paciente que eu pergunto para ela, você é negra, preta? Como é que eu falo? Ela diz, Gina, fala que eu sou preta. Então eu vou falar, porque a gente já não sabe mais o que falar, né? Então, a criança era bem preta mesmo, e os pais brancos. E quando eles adotaram, isso aconteceu faz muito tempo, era uma época em que se fazia bastante isso, que era aquela adoção, a brasileira, que as crianças pegam a criança e registram, o recém-nascido, e registram como se fosse filho deles. Então, na época, esse casal tinha feito isso. E a criança, que é preto, bebezinho, às vezes ele é branco, logo que nasce. Então, quando eles adotaram, eles não sabiam que aquela criança seria preta. E a mãe me disse: bom, depois que você já está com a criança, você não pode devolver. Quer dizer, vocês veem que ela não estava bem com a questão da cor da menina. E aí, isso era um grande problema. Ela realmente um grande problema. Não que a mãe admitisse isso conscientemente. Se você falasse isso para ela ia ficar super ofendida. Mas, de verdade, no fundo, ela não estava bem com essa diferença de raça, né? Então, quando ela contava que a menina ia lá e ficava no quarto da empregada, ela fica lá no quarto da empregada, e a empregada era também preta. Então, ela sentia que é como se a menina preferisse a outra, entre aspas, a empregada como uma outra mãe. Ela não estava bem com isso. E para a menina, isso era um grande problema. Quer dizer, havia uma hostilidade presente, era inconsciente. Não era uma coisa que a mãe sabia, mas estava presente nas ações, no jeito de se referir. Então, por isso que eu digo, dependendo do que acontece, você pode ir para o caminho de problemas, ou você pode ir para o caminho da saúde, né? Na verdade, tudo que a gente depende de todo esse contexto em que a gente vive. O nosso ambiente é muito, muito, muito importante, né? A questão das expectativas, das angústias das expectativas dos pais adotivos também é uma coisa muito importante, pessoal, porque às vezes os pais esperam coisas dessa criança que eles vão adotar, ou que eles estão adotando, vamos dizer assim, que não estão de acordo com o que a criança pode oferecer. Eu vou dar um exemplo que é muito, muito comum. Pais que adotam as crianças, muitas vezes, como eu disse, crianças que têm uma história difícil, porque, sei lá, foram abandonadas ou viveram numa situação, entre aspas, do anonimato, quando por longo tempo você não tem uma mãe e um pai para você, e esperam que a criança vá bem na escola, e ficam exigindo notas, ficam exigindo, e a criança não estuda, eles dizem, essa criança ela é preguiçosa, olha aí, não estuda. E veja, isso acaba virando uma espécie de bola de neve, porque a criança fica sendo taxada como preguiçosa, ela está sempre deixando a dever, a autoestima dela fica lá embaixo, não é verdade? Às vezes ela reage a isso mentindo, aí ela começa a aprontar, né? Começa com agressividade, ou, vamos dizer assim, passa a ter uma espécie de uma parte de ser escondida, né? E os pais não consideram que aquela criança talvez não possa dar para eles esse resultado que eles esperam, porque
você não tem, vamos dizer assim, um espaço em branco quando você adota uma criança. A sua criança, ela veio com uma história. E veja, eu costumo dizer isso para os pais. Se você está com uma criança desde que ela nasceu, o que acontece? A gente, em psicanálise, de novo, a gente diz, os pais narcisizam os filhos. O que quer dizer isso? Você pega o seu filho, ai, que lindo, você é meu fofo, você é meu lindo, você olha nos olhos, você dá todo o cuidado, você dá toda a atenção, você vai acompanhando desde o comecinho. Então, essa criança tem estimulação, ela tem amor, ela tem olhar, olho no olho. Tudo isso faz com que aquela criança possa nascer de dentro para fora, se desenvolver de dentro para fora e possa aproveitar os seus recursos. Agora, pensem que eu adotei uma criança que tem 3, 4, 5 anos, não teve isso. Né? Ela não teve isso na história, a história dela foi muito difícil. Não olhava para ela, foi abusada, ou sei lá o quê. Não tinha ninguém que olhasse no olho dela, que segurasse ela no colo, que compreendesse como ela se sente. Vejam, isso daqui vai tendo efeitos na criança. Então, eu não posso, inclusive em termos do desenvolvimento cognitivo, eu costumo dizer que essas crianças, veja, se as crianças que tiveram toda essa estimulação desde o início começam do zero, essas crianças começam do -3. Elas têm mais a andar até chegar aonde as outras chegaram, né? Não é que não cheguem. Isso daqui não é um destino maldito, de jeito nenhum. Elas chegam, né? Mas, vamos dizer assim, tem que ter essa compreensão de que eu tenho que ajustar as minhas expectativas. E talvez a criança que está sendo adotada, talvez realmente não vá ser o intelectual que eu gostaria que fosse, o médico, ou sei lá o quê, talvez seja alguma outra coisa, né? Eu vou contar um outro caso, acho que esses casos ajudam porque dão exemplos para vocês. Eu posso contar dos meus pacientes, porque eu não estou dando nenhuma informação que vocês possam identificar a pessoa. Então, é como se fossem histórias. Mas eu estou aqui pensando numa moça que, quando me procuraram para atender, ela tinha fugido de casa aos 18 anos, porque brigava muito, 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 muito com a mãe. E tinha sido adotada com 8, 9 anos de idade. Quando foi adotada, ela não era alfabetizada. E aí a mãe que adotou pensou, bom, agora eu vou dar todo o amor e tudo, e vai dar tudo certo. Mas não dava, ela continuava tendo muita dificuldade. Entrava nessa história que a mãe dizia, ela é preguiçosa, ela é isso, aquilo outro. E brigas, e brigas, e brigas, enfim, vocês podem imaginar. Essa moça fugiu de casa, foi morar na favela, depois foi morar numa ocupação. Eu já disse para ela continua comigo até hoje, um dia eu vou escrever a sua história. Ela falou, escreve mesmo, Gina, eu quero que você escreva. Né? Eu falei, eu estou autorizada? Ela disse, você está. E hoje, gente, e ela conseguiu no fim se alfabetizar e ir até o final do ensino médio, mas a faculdade ela não fez. Outro problema com a mãe. Sabe o que ela hoje, pessoal? Ela é cabeleireira. E ela é ótima cabeleireira. E é tão interessante, e ela também é preta, com o cabelo bem crespo. E ela é uma cabeleireira que se especializou em cabelo afro. E o que ela não faz escova, alisar o cabelo de jeito nenhum. O que ela faz é ajudar as pessoas a ficarem de bem com o cabelo que elas têm. Né? Quer dizer, vocês vejam que, e eu diria assim, em termos no desenvolvimento da pessoa que ela está muito bem, né? Ela não está tentando ser quem ela não é. Pelo contrário, ela foi em direção a quem ela é, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Outra coisa que às vezes me perguntam, às vezes os pais têm. Isso é uma coisa também consciente. Às vezes os pais têm, a gente chama de fantasias de roubo, sabe? Eles se sentem, nossa, como se eles não tivessem o direito de ter aquela criança. Quantas vezes eu já vi pais dizerem, ai, mas como seria se a mãe biológica visse como ele está tão lindo? É quase como se não tivesse o direito de estar com, sabe, de estar com aquela criança. As próprias crianças às vezes têm essas fantasias, né? Isso daqui, e às vezes tem medo.
Às vezes não dormem direito porque tem a impressão de que alguém pode vir roubá-las à noite, sabe? Porque existe na história delas um desconhecido, uma história que é desconhecida, pais biológicos, história desconhecida. Muitas vezes perguntam sobre contar para a criança. A gente deve contar que ela é adotada, né? Eu acho que vocês já sabem a resposta, né? Hoje em dia, mas tem pessoas que ainda não sabem. Tem que contar, sem dúvida, tem que contar, porque é o direito da criança. E porque isso está gravado nelas. Elas sabem disso. Os pais podem até não ter contado, mas inconscientemente elas sabem. Eu atendi há muitos anos atrás, esse é um caso também que eu escrevi a história, um menino que ele tinha sido adotado quando ele tinha 3 anos de idade, e ele, antes disso, ele tinha passado um pouco de mão em mão. A mãe andava com ele pelas ruas, aí tiraram ele, ele foi levado para o abrigo. Aí, no abrigo, ele foi ficar com uma família, ficou um tempo, a família devolveu. Quando os pais adotaram essa criança de 3 anos, esse menino não falava. Ele era muito mirradinho, ele não falava. E eram pais muito, muito simples e muito ingênuos. Eles achavam que o menino não tinha nenhuma noção da sua história. Então, eles não contaram para o menino a história dele. Inclusive, quando eles passavam por uma maternidade, eles diziam: foi aqui que você nasceu. Eles mentiam para o menino. E aí o menino começou a dar 1000 problemas de comportamento antissocial, etc. E eles trouxeram para mim. E eu disse para eles: olha, eu só vou atender se vocês contarem. Vamos lá, eu ajudo vocês a contar. Enquanto eu ia fazendo entrevistas para ajudar eles a saber como contar, eu fui aplicando, fazendo um psicodiagnóstico. Que são testes, não é? Então, um dos testes são figuras que você mostra com desenhos, e eu pedia para ele contar a história. Vai, figuras de bichinhos e não sei o quê. Gente, todas as figuras que eu mostrava, que ele tinha que contar a história, eu só vou falar o título das histórias para vocês. O pintinho que não tinha casa, o ursinho que andava de casa em casa, e assim por diante. Todos os títulos da história eram esses. Quer dizer, depois eu falei para os pais: vocês pensam que ele não tem noção, que ele não tem uma noção, algum registro de ter mudado muito de casa? Olha aqui as histórias dele. Ele foi me contando isso quando eles ainda não tinham falado para ele da história dele. Lógico que o que você vai contar da história não é algo que você vai contar de uma vez. A gente só conta aquilo que naquele momento aquela criança pode absorver, e se for o caso. Mas a criança tem que saber que foi adotada. Isso daqui é muito importante. Como contar? Muitas vezes eu falo: Gina, mas como é que eu conto? Como é que eu faço para contar? Então, assim, o melhor é contar para que, desde sempre, desde o começo. Quando a criança começa a querer saber de onde vêm os bebês, essa é a hora de contar, né? Porque aí já está se interessando por isso. E eu, às vezes, eu falo: olha, conta uma história, começa com a história. Era uma vez um ursinho que estava com a ursinha, e eles tentam ter o filho, mas não conseguia ter o filho, aí aconteceu não sei o quê. Conta a história. Muitas vezes os pais contam a história, a própria criança fala: essa é a minha história, não é? Né? Porque as crianças, de alguma forma, elas sabem disso, né? O que mais? Mais para frente, mais para o futuro, essa criança vai virar um adolescente ou vai fazer mais perguntas. Às vezes, outra coisa que me perguntam muito: mas e se o filho quiser conhecer os pais biológicos, como é que faz? Né? Essa é uma pergunta que aparece muitas e muitas e muitas vezes. Eu digo o seguinte: eu acho que as perguntas que ele vai fazendo, a gente vai respondendo dentro do possível, né? Às vezes tem coisas muito difíceis que eu acho bom esperar para que aquela criança tenha condições de ouvir. Mas eu digo para os pais assim: se ele quiser conhecer, por que não? Só que ele precisa ter uma idade e uma condição para poder absorver o que ele vai conhecer, né? Isso, muitas vezes eles não querem conhecer. Muitas vezes eles só querem saber da história, não querem ir até lá. Outras vezes eles querem. O melhor é quando os pais conseguem acompanhar os seus filhos, que isso não vire um tabu, que isso vire uma coisa compartilhada.
vamos dizer assim, é um direito da criança de saber quem ela é e faz parte da identidade dela, saber esse pedacinho da vida dela, né? Mas quando os pais conseguem agir com tranquilidade, eles passam tranquilidade para a criança. Às vezes eles têm muito medo. Ah, se conhecer vai ficar com a família biológica. Nunca vi isso. Bem difícil, a não ser que realmente haja problemas. Em geral, não. Tem uma frase que às vezes que eu acho que é tão importante, porque às vezes as pessoas falam, ou a própria criança fala, ah, quem é a minha mãe verdadeira? A mãe verdadeira. Como se a mãe verdadeira fosse a mãe que tem o elo consanguíneo. E eu sempre digo para eles, olha, a mãe verdadeira é a mãe que te criou. Essa é a mãe verdadeira. Porque é aquela que não dormiu as noites, né? Te ninando, é aquela que te passou os valores, aquela que te passou os limites, é aquela que custeou a sua vida, é aquela que sonhou com você, é aquela que está lá até hoje com você, é aquela que foi legal e aquela que às vezes é chata. Essa é a mãe verdadeira, né? A mãe verdadeira é aquela com quem a criança tem uma verdadeira relação de filiação. Não é a ligação genética que determina a verdade de uma filiação ou de uma parentalidade, né? É a experiência que eles vivem juntos. Quando essa criança chega na adolescência, todas essas questões vão aparecer de novo, tá? Às vezes os pais falam, não, mas eu já contei para ele, por que ele está perguntando de novo? Né? Está perguntando porque conforme a criança vai crescendo, essa história da adoção vai tendo outras conotações. Pensa um pouco, pessoal. Quando vocês eram pequenos e vocês iam para a sua escola, vocês podiam ir lá e achar, nossa, que a escola era muito grande. Vocês já mais velhos, se vão visitar aquela escola, falam, nossa, era tão pequena, para mim era tão grande, não é? Porque dependendo de como a gente está, a gente tem uma visão das coisas. E o mesmo acontece em relação à adoção. A criança vai crescendo e outras questões, outras observações, às vezes angústias, muitas coisas podem aparecer, não é? Então, se há espaço para perguntas, se há espaço para diálogo, que é o melhor que pode acontecer, né? Então, ela vai explorando isso. Quando a curiosidade é reprimida, eu vejo problemas, né? Porque se eu não quero saber uma coisa, eu não fecho um olho para uma coisa e deixo o olho aberto para outra. Eu fecho tudo. Eu fecho os olhos para o conhecimento. E a gente precisa muito da curiosidade para poder, vamos dizer assim, explorar o mundo e aprender, né? Então, quando essa criança chega na adolescência, ela vai viver de novo. Quem sou eu? Afinal, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? A adolescência é uma época muito conturbada, todo mundo sabe, é quando você vira uma espécie de caderno de rascunho, fica tudo pro alto. E essa questão da adoção pode vir de novo com força. Às vezes eles buscam algum modelo de identificação. Quando essa minha paciente fugiu de casa e foi para a favela, a pessoa que adotou era uma pessoa de classe média, com uma boa condição financeira. Mas ela fugiu, para onde ela foi? Ela foi morar na favela, porque, na verdade, ir morar na favela parecia que era poder se apropriar de um conhecimento de uma parte da história dela, né? Que ela achava que a mãe dela, biológica, tinha vindo da favela. No fim, ela não ficou na favela, né? No fim, ela foi fazer... Mas naquele momento era isso. Conheço um caso de um rapaz que também tinha uma excelente condição financeira. Ele resolveu, quando ele entrou no comecinho da idade adulta, ele resolveu ser caminhoneiro por uns anos. Então ele entrou, ele era caminhoneiro, entrava no caminhão e ia pelas estradas do Brasil, porque ele tinha uma fantasia de que o pai biológico dele era caminhoneiro. Então era como se ele fosse caminhoneiro, ele se aproximaria de uma parte dele que ele procurava conhecer. Depois ele não deixou de ser caminhoneiro, mas por algum tempo ele precisou fazer isso. Então a gente tem que saber que isso daqui, vamos dizer assim, sempre tem uma motivação, sempre
tem um porquê. Se a gente entende, a gente pode lidar com isso. Agora eu vou falar para vocês alguns fatores que fazem a gente pensar nessa coisa, o que contribui para uma adoção bem-sucedida, tá? Eles contribuem, não tem receita. Cada família tem as suas características específicas. Não tem o jeito certo de criar, né? A gente vai, isso seja para filhos biológicos, seja para filhos adotivos, os pais vão sempre tentando fazer o melhor. Às vezes, quando vai ver, você está naquela situação que você reclamava do seu pai, da sua mãe, você está fazendo a mesma coisa, não é verdade? E às vezes fazendo de uma forma apropriada, às vezes não. Então, não tem o jeito certo. Acho que ser pai e ser mãe, antes de tudo, tentar fazer o melhor e aprender com os erros e com os acertos. Poder escutar as crianças e, vamos dizer assim, seguindo um caminho que vai sendo trilhado pelos acertos e pelos erros, né? Outro fator que contribui para a adoção bem-sucedida é adotar o mais cedo possível. E quando que é o mais cedo possível? É o mais cedo possível para aquela criança. Se o mais cedo possível é adotar assim que ela entrou no abrigo aos 5 anos, então o mais cedo possível será aos 5 anos. Se eu pude adotar uma criança recém-nascida, então isso vai depender. O mais cedo possível fazer com que possa se, vamos dizer assim, dentro do possível, se proteger a criança dos sofrimentos e da falta que uma família faz. Né? Então, por isso que eu digo o mais cedo possível. Hoje em dia, felizmente, existem leis que dizem que uma criança não pode ficar tanto tempo no abrigo, que já tem que ser encaminhada para uma família, que existem famílias acolhedoras. Tudo isso é muito importante, muito importante. No sentido de não deixar essa criança como um barco vazio, sabe? Jogado no mar. Outra coisa é, dentro do possível, ter equilíbrio emocional. Pessoas que adotam, dentro do possível, precisam ter equilíbrio emocional. Todo mundo precisa. Mas o que acontece? Quando uma criança entra numa família muito conturbada, gente, ela já tem uma história que é difícil, entende? Então, ela tem uma história difícil e entra numa outra história que já é muito difícil. Então, pensem que esse ambiente não é um ambiente estável, ele fica mudando, né? Ele fica balançando. Se eu já tenho uma ferida e eu entro num lugar que fica mexendo com a minha ferida, pensem que é mais difícil a minha ferida fechar, né? Então, o que eu recomendo? As pessoas que vão adotar, gente, vão fazer terapia, vão buscar orientação, participem desses grupos, como vocês estão fazendo aqui, né? Ajudem-se uns aos outros. É muito importante investir em si mesmos. Quanto mais vocês tiverem uma estabilidade emocional, as chances da adoção que vocês estão fazendo ser bem-sucedida são muito maiores. Agora, por exemplo, às vezes um casal adota e logo em seguida se separa. Então, essa criança vai ter que viver de novo o problema da separação. Entende? Vai ter que viver. Lógico, ninguém pode prever, às vezes você não pode prever que isso vai acontecer. Mas eu já vi casos de casais que adotam até porque acham que uma criança vai juntar o casal, né? E isso daqui é um investimento de alto risco para a criança. Porque a criança precisa de estabilidade, ela precisa de rotina, ela precisa de confiabilidade. Não tem nada pior para uma criança que já passou por muitas dificuldades em estar num ambiente que não transmite essa sensação de confiabilidade. Outra coisa, os pais têm que ser preparados para ajustar suas expectativas. Aquela história que eu falei, se você tem uma criança que passou por muitas coisas complicadas, saiba que no começo essa criança vai demandar bastante de você, vai demandar.
paciência, vai demandar muita atenção, vai demandar tratamentos, vai demandar até que a coisa se estabilize, né? Isso vai depender de cada caso. Outra coisa muito importante, é aceitar a criança como ela é. A criança, ela não é uma folha em branco que vai se transformar naquilo que eu desenhar nessa folha. Essa criança tem uma personalidade própria, ela tem um jeito de ser. E eu poder respeitar isto é condição sine qua non. Isso não quer dizer que eu não vou ensinar os valores, que eu não vou ensinar tanto dar conhecimento para ela, que eu vou passar muita coisa para essa criança, sem dúvida, e ela vai levar isso pela vida. Mas tem algo que é da característica daquela pessoa. Se eu puder respeitar isso, né, é muito possível que essa criança possa florescer dentro daquilo que ela é. Mas se eu tento encaixar essa criança numa caixinha que é minha, uma caixinha muito apertada, vai ter problemas. É muito possível que tenha problemas. Um dos problemas que pode ter é algo que eu chamei, num dos artigos que eu escrevi, de a questão do bom adotado. O que é o bom adotado? Bom adotado. O bom adotado é aquela criança que tenta, dentro do possível, se adaptar ao que se espera dela, mas às custas do abafamento de si mesma. Então, ela é uma gracinha, muitas vezes são crianças bonitas, ela é uma gracinha, tudo certinho, não sei o quê, mas é uma criança vazia, parece oca, sabe? E aí, quando vai ver, vai mal na escola, começa a ter alguns comportamentos que acontecem por debaixo do pano, mas a princípio tá tudo certo, faz xixi na cama, né? Esse é o bom adotado, aquele que precisa entrar na caixinha para garantir a sua adoção, mesmo que não se fale isso para ele, mas ele sente que ele pode ser abandonado a qualquer momento, de novo. Então, para garantir a sua adoção. E no fim, assim, ele reprime uma parte muito importante dele, que é a parte viva, a parte espontânea. Outra coisa muito importante para uma adoção bem-sucedida, conversa, diálogo, né? E isso daqui é essencial. Quando eu posso falar, quando eu posso escutar, não é só falar. Tem pais que às vezes que entendem que criar uma criança é ficar dizendo para ela, ensinando ela, falando para ela, mas que tem muita dificuldade em olhar, tem muita dificuldade em escutar, levar em conta, pesquisar, né? E aí ver o que vão fazer com isso. Crianças precisam ser olhadas, crianças precisam ser escutadas. E se elas passaram por situações de separação e tudo isso, como eu disse, mais ainda precisam, porque muitas vezes elas não desenvolveram a condição de poder se expressar. Então, eu preciso usar minha sensibilidade, eu preciso usar minha intuição, eu preciso usar minha paciência, eu preciso usar minha tolerância à frustração, né? Se eu tiver muito, eu, mãe ou pai, estivermos muito ansiosos, não sei o quê, buscar ajuda, eu vou buscar um profissional que me ajude a entender o que está se passando, né? Então, essa questão da escola também é super importante, porque eu já sempre, quando os pais me procuram para ajudá-los com essa coisa, eu digo, olha, essa moça que eu estou atendendo, que agora apareceu finalmente o filho, que é uma criança de 5 anos, ela está encantada, ela ainda não tinha visto o filho, mas ela me falou assim, ai, Gina, eu adoro tanto ler, eu gosto muito de ler, eu vou ensinar para ele a gostar de todos os autores, da literatura, não sei o quê, não sei o quê. Falei, fulana, muita calma nessa hora. Você gosta de ler, mas o seu filho, veja o que ele já passou, olha a história dele. Eu não sei se ele vai ter esse gosto todo pela leitura que você tem. Tomara que sim, mas pode ser que não. Pode ser que ele queira só jogar futebol, esteja preparada, né? Então, isso é muito importante, saber que
eu vou ter que respeitar a autonomia e as escolhas pessoais do meu filho. Outra coisa, quando se adotam crianças, a partir que a gente diz, né, já são crianças maiores, hoje em dia se falava em adoção tardia, mas hoje em dia esse termo não está sendo mais usado. Veja, isso é muito importante também. No primeiro, a gente diz assim, muitas vezes acontece o seguinte, no primeiro momento vem a criança, tem aquele estágio de convivência, vamos dizer assim, o elo vai se formando, leva a criança para casa, começa, o primeiro comecinho é lua de mel. Dali um pouco, aquela criança começa a ficar terrível, né? Começa a aprontar, começa a ser mal educada, mente, escondeu uma coisa, levou o negócio do amiguinho da escola, né? Às vezes fala coisas para os pais que eles falam, meu Deus, como que ele me falou uma coisa dessas? Essa é a segunda fase, que é a fase do teste, que é muito, muito comum. No primeiro momento, a criança, vamos dizer assim, ela está, entre aspas, como eu diria assim, tentando ser o que ela acha que se espera dela. No segundo momento, é como ela dissesse, agora eu vou te mostrar tudo o pior que eu tenho dentro de mim, e eu quero saber se você continua me adotando. Então, ela põe em teste isso para saber se você vai continuar firme na adoção. Porque essa é uma coisa também muito importante de dizer, pessoal. As crianças, elas têm dentro de si uma história que, do ponto de vista delas, foi de abandono. Mesmo que elas tenham sido entregues com muito amor por uma mãe que sentiu que não podia criar. De novo, eu acho importante falar isso, porque às vezes as mães que entregam os filhos são mal vistas, mas eu acho que são corajosas, porque podem reconhecer que elas não têm condições. E, pelo contrário, dá para o filho um presente, que é uma família que possa dar o que ele precisa. Mas, do ponto de vista da criança, ela foi abandonada. E existe um medo dentro dela, maior ou menor, dependendo de cada criança, de que ela seja abandonada de novo. E muitas vezes ela põe isso em teste, entende? Ela faz aquilo que ela pode fazer de pior, que é para ver se a fantasia dela vai acontecer. Será que você vai me abandonar? É importante os pais saberem disso de antemão, porque quando acontece, eles podem pensar: isso faz parte do script, já sabia que ia acontecer. Entende? Isso não quer dizer que eu não vou lidar, que eu não vou dar limites, tudo o que precisa. Limites são importantes. Mas eu já sei que isso faz parte da história. Não precisa entrar em pânico. Não precisa achar, meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz? Não. Se todo mundo tiver tranquilidade, calma, ajuda, a gente vai passar pelo cabo das tormentas, né? Mas eu preciso estar tranquila. E se eu sei que isso daqui faz parte do que pode acontecer, é bem melhor. Pode acontecer, e é muito provável que aconteça uma fase de testes. Acho que essa questão do ser abandonado, da legitimidade da filiação, talvez seja a coisa mais importante. Porque quando eu adoto uma criança, o que eu preciso sentir, isso quando a adoção realmente foi uma adoção bem elaborada, é que aquela criança é meu filho até debaixo d'água. Né? Que aconteça o que acontecer, nós somos mãe e filho, pai e filho. Né? E é isso que eu vou passar para o meu filho. Ele pode estar me testando, ele pode fazer o que for, eu posso ficar brava com ele, posso em algum momento até me alterar, porque isso faz parte da vida, das relações, mas o que meu filho precisa saber é que, seja lá o que for, eu sempre serei mãe dele, e ele sempre será o meu filho. E quando as crianças têm esse sentimento de uma legitimidade da filiação, isso faz muita diferença mesmo. Bom, eu acho que eu já falei muito, eu vou parar por aqui, se vocês quiserem, vocês podem me perguntar alguma coisa. Que maravilha, maravilha. Fantástico, Gina. Eu acho que você trouxe na tua fala aí tantas questões, né? Que a gente costumeiramente traz aqui nas reuniões do grupo de apoio. E é legal a gente ouvir isso numa outra perspectiva, né? A partir de outro, né? Eu acho que enriquece muito.
Eu me lembro até hoje que eu acho que foi a partir do teu livro que eu ouvi pela primeira vez que você usou a palavra, eu acho, o que eu hoje interpreto como o puerpério da adoção, quando você foi falar lá no seu livro da depressão pós-adoção. Acho que é importante a gente lembrar de alguns momentos que, porventura, a gente pode passar por dificuldades, né? Que se a gente não tiver devidamente assistido, bem acompanhado, fortalecido, a coisa pode agravar, né, para uma depressão, né, para um quadro assim de adoecimento. Então, acho que a gente está aqui hoje para poder lembrar todas e todos que é possível, sim, adotar, né? Essas questões todas que a Gina trouxe, que a gente sempre fala, não é tirando o sonho ou matando o desejo de ninguém se tornar pai ou mãe, mas é para falar de uma paternidade ou de uma maternidade real, né? Menos romantizada, porque eu acho que às vezes a gente vive entremeado por essa coisa meio que, eu acho que você falou assim dos ideais narcísicos, né? Onde muitas vezes pais acham que os filhos são uma folha em branco, que vão ali conseguir, digamos, fazer uma massinha de modelar, né? Forjar, e eu acho que isso é um modelo assim que a gente já sabe que é ultrapassado, né? Assim, um modelo, uma visão que se tinha do que era criança, né? Que não se via como um indivíduo, como uma pessoa que tem uma história. Então, cada vez mais a gente lembra que é preciso fortalecer essa percepção, né, atualizada de que crianças, elas têm uma história, né, mesmo as menores, ela tem uma história, são pessoas, né, sujeitos de direitos, né, como muita gente a gente precisa lembrar e precisa ser resgatado. Então, acho que foi fantástico essas perspectivas que você traz. Muitas mensagens aqui do pessoal perguntando aqui no chat, algumas questões que chegaram, se perguntas aqui. Essa reunião ficará gravada? Sim, né? A gente está gravando, o objetivo é que, se porventura, eu vi algumas pessoas falando que a internet está ruim, né? Então, no período normal, às vezes a internet está ruim, período chuvoso, a internet fica péssima. A gente está gravando, sim, com o objetivo de possibilitar que a gente veja, reveja, né, reescute aí as falas da Gina e de tudo mais. Suzana? Sim, estava esperando a minha vez. Eu achei muito bom, Gina, muito bom ouvir você falar, né? Essas coisas todas, né? E nós realmente, como disse o Charles, a gente se empenha muito aqui, sabe, em passar a real, né? De falar a realidade, né? De insistir que as pessoas adotem, sim, pode adotar filho em qualquer idade, desde que você esteja preparado para isso, que você saiba o que você vai enfrentar, que você esteja tranquilo. Você usou a minha palavra favorita, tranquilidade, né? Penso que essa tranquilidade que a gente tem que ter em mente que ela precisa estar conosco, porque nós vamos passar isso para o nosso filho, né? Então, aquele filho que não conheceu confiança, segurança e proteção, tudo isso ele vai aprender, né? Então, eu queria pedir para você, né? Porque é uma questão que vem sempre, né? E eu já tenho dado assim diferentes respostas, né? Mas eu gostaria muito que você abordasse isso um pouquinho, né? A maioria dos pretendentes, eles dizem, né, que preferem adotar crianças menores porque estas crianças vêm com menos história. Até aí tudo bem. Mas, inclusive, tem aqueles que dizem que eles querem adotar bebê porque a criança vem sem história, né? E eu sempre tenho dito que nenhuma criança vem sem história, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Gina, para mostrar, né, essa história uterina, qual é a importância dela, né? Quais as marcas que ela traz, né? Para que a gente possa, né, usar isso, né, como respaldo, né, para nossos pretendentes. Sim, todo mundo tem uma história. Todos nós aqui temos história. A história começa assim, eu acho que a Suzana tem toda a razão vamos assim, nessa experiência dentro do útero. E a sensibilidade, veja, e o registro da história, e o quanto isso daqui vai afetar uma pessoa, vai depender de caso para caso. Veja, vocês podem adotar uma criança já mais velha,
Mas pode ser que a história dela, por muitos anos ou por algum tempo, tenha sido uma história boa. Ela pode ter tido, vai depender de cada caso. Nem todas as crianças mais velhas foram completamente abandonadas desde o começo. Pode ter tido vamos dizer assim, um tempo em que houve esse olhar e isso tudo, e depois isso se perdeu, mas que houve pelo tempo suficiente para que a criança se constituísse nas suas bases, sabe? Porque as bases da nossa personalidade a gente vai construindo especialmente no começo e depois vai aprimorando. Mas pode ter acontecido. E pode ser que com uma criança recém-nascida, a sensibilidade dela a situações de frustração e tudo isso seja muito grande. Então, não existe, vamos dizer assim, nenhuma garantia. Sei lá, eu vou dar um exemplo bem bonito, de uma criança que eu atendi, para vocês verem como a questão do nascimento pode ser um grande trauma. Era uma menina adotada que tinha muitas fobias, muitas. Ela simplesmente não dormia à noite. E era um problema, os pais já estavam assim, exaustos, exaustos. E aí depois, quando eles começaram a dar mais limites, ela acordava e ela ia até a porta do quarto deles e ficava olhando eles. E aí, uma hora a mãe acordava e vinha a criança lá na porta olhando eles e passava a noite assim. E a história da menina era a seguinte: ela tinha sido abandonada, né, na maternidade. A mãe biológica simplesmente largou a menina lá e foi embora. E ela tinha sido prematura e teve um problema de saúde, precisou ficar alguns meses na maternidade e depois foi adotada, né? A família que adotou era uma família bacana, uma família legal, realmente não vi nada, mas essa criança, nossa, ela tinha muitos, ela tinha medo de mim, ela tinha medo de entrar na minha sala. E eu me lembro de uma fase em que ela já estava confiando bem mais em mim. Olha a brincadeira que ela fez, vejam só. A brincadeira era a seguinte: tinha uma bacia cheia de água, e dentro da bacia tinha os bichinhos de plástico. E aí as bacias não tem uma alça para as pessoas segurarem, então a brincadeira era a seguinte, ela que dizia como tinha que ser a brincadeira. O bichinho estava na água, tremendo de frio, tremendo de frio. Aí ele saía da água, tremendo, passava pela bacia, pelo buraco da alça, e eu tinha que ficar com uma toalha embaixo da alça, recebendo o bichinho que passava pelo buraco. E aí eu pegava o bicho e falava: ai, você está com frio, vem aqui, deixa eu te acolher, não sei o quê. Aí era a vez do próximo bichinho. O outro bichinho, tremendo de frio naquela água, saía, passava pela alça, e eu lá acolhendo. E muitas sessões em que a gente brincava disso. Eu pergunto para vocês, o que essa menina estava tentando, com o que ela estava tentando lidar? O que lembra isso a vocês? Ué, Eu não o vou frio dizer, que ela sentiu. Nascimento, gente. nascimento, exato, parto. Nascimento. Era como, pensa como se aquela bacia fosse uma barriga, no líquido amniótico, ela tinha que passar pelo buraco da alça, só que eu iria recebê-la de um jeito diferente de como ela foi recebida ao mundo, né? Eu iria recebê-la com todo o carinho, com todo o amor que ela não teve. E esse era um Ressignificando o grande nascimento. problema para ela, uma coisa que marcou demais ela. E essa menina foi adotada recém-nascida. E, no entanto, né? Então, não dá para saber. Sem dúvida, como eu disse, o melhor é adotar o mais cedo possível. O melhor é que essa criança tenha que fique o menos tempo possível sem ter uma família. Mas qual a idade para isso vai depender de cada caso. Exatamente. Obrigado, Gina. Temos umas questões aí no chat, Charles. Você quer ler? Tem uma questão bem interessante ali, da Maria Alice Correia de Araújo. Você gostaria de ler? Espera aí, eu vou voltar aqui. Ela fala sobre a adoção dentro de famílias, né? Assim, como preparar a família para receber mais um filho, né? Eu acho que é um pouco disso que ela traz. Ela já tem uma filha biológica, né?
Ah, tá. Tem uma filha de 9 anos e pretendo adotar outra filha com mais de 7 anos. Quais cuidados que temos que ter com nossa filha para que a acolhida de uma irmã adotada não traga para ela muitos problemas ou não exija dela uma maturidade que ela ainda não tem? Bom, eu diria o seguinte, deixa eu ver só se tem mais questões, porque eu já leio tudo. Bom, eu vou ficar aqui. Essa criança, eu acho que assim, ela tem que participar do processo de adoção. E ela tem que ser preparada, ela tem que participar. Eu acho que esses pais precisam conversar muito com ela sobre a chegada de uma irmãzinha, né? A princípio, ela pode achar que é ótimo, mas vão acontecer situações de ciúmes. Então, é importante saber disso. Os ciúmes entre irmãos é uma coisa normal e vai acontecer. E essa menina, com 9 anos que vai ganhar uma irmã, veja, ela ficou por 9 anos sozinha. Então, isso vai acontecer. Eu tenho uma netinha que tem 8 anos e ela acabou de ter um irmãozinho que está com 2 meses de idade. Ela está com muitos ciúmes, muito, muito, muito ciúmes. Ela diz para os pais por que eles trouxeram esse bebê, estava tão bom assim. Eu tenho certeza que ela vai amar esse irmão e tudo isso, mas então ciúmes é uma coisa normal, tem que saber. Que cuidados tem que ter? Primeiro, conversar bastante com essa menina, bastante com ela. E sentindo que ela já está mais preparada, conversar sobre adoção, conversar sobre ter uma irmã e tudo isso. E sentindo que ela já está preparada, ir fazendo vamos dizer assim, realizando o processo de adoção com ela participando. Acho muito importante que ela participe, sabe? Porque aí ela vai sentir que não é só alguma coisa que vem, vamos dizer assim, que de repente caiu sobre ela. É algo que ela também foi buscar, ela fez parte desse processo, né? E conversando com ela, e preparando ela, vão acontecer situações em que elas vão ter disputa pelos brinquedos, pelo que for, isso vai fazer parte do script, vocês têm que saber. Acho que Tem também uma outra chegou pergunta aqui. além de uma outra dessa pergunta, né, que era sobre a pessoa que já tinha filhos consanguíneos, né, e estava querendo adotar outra mais nova, também chegou uma outra, uma inversão, né? Ela tem filhos mais novos e está querendo adotar um adolescente, 16 anos. Como preparar os filhos aí para a chegada, né, dessa adolescente na família? Acho que vai ser algo bem parecido. Nesse caso, já é uma mais velha, né? Eles têm que, como eu disse, eles têm que saber que é uma adolescente, que ela vai ter questões, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma irmã que está chegando, enfim, as crianças têm que participar do processo. Eu acho que as coisas vão, aos poucos, vão aparecendo. Eu costumo dizer assim, a gente dá um passo, olha, e vai resolvendo, e vai trabalhando. Dá o próximo passo, e dá outro. A cada passo, a gente vai vendo como fazer. É engraçado essa questão dos filhos biológicos e adotados, porque eu vejo que, às vezes, os pais eles acabam dando mais atenção para os filhos adotados e os biológicos se sentem em segundo plano e se ressentem disso, né? Então, essa coisa, e às vezes é isso que a vida pede, porque os que foram adotados necessitam mais de atenção também naquele momento. Então, ser pai, ser mãe é saber lidar com tudo isso dentro do possível. É uma questão assim que às vezes me preocupa, né? Por exemplo, quando há, no caso ali primeiro, não estou dizendo que é isso, né, gente? Estou usando esse exemplo como, essa história como exemplo, né? Eu vivenciei na minha clínica uma história, né, que era uma filha sozinha de 11 anos e ela queria muito uma irmã, né? Então, os pais adotaram uma irmã para a filha, veja, né? E veio esta irmã, né? E o que aconteceu?
É claro que, como a Gina disse, deu ciúmes, né? Então, a irmã, teoricamente, que veio adotada, deveria fazer companhia à irmã mais velha, que não tinha irmãos, para brincar, para fazer as coisas em conjunto, só que não. Né? Aquela menina que veio, era uma menina, ela veio com 9 anos, né? A biológica tinha 11, só que ela veio com 9 anos de idade, com muitas dificuldades, com regressões psicológicas, ela tinha 9 anos de idade, não conseguia tomar banho, então muitas questões assim a serem trabalhadas, e elas não conseguiram um verdadeiro entrosamento. E os pais começaram a se ressentir, a mostrar impaciência com essa menina, né? Principalmente a mãe, foi uma coisa que foi muito chocante para mim, trabalhar com essa família, especialmente com a mãe. Ela fazia comparações assim horríveis, mas com a filha biológica não foi assim. Se você não pode comparar, cada uma tem a sua especificidade. Então, se nós fizermos uma adoção, tendo um filho biológico, a gente precisa compreender que não pode comparar um com o outro. O que foi a história da nossa filha biológica, certamente será muito diferente do que a história da nossa filha que vem por adoção. E também procurar ser assim muito equitativo, né? Equânime na criação, né? Tentando não, por exemplo, privilegiar o biológico, né? Se acontecer alguma discussão entre os dois, né? Ou também não privilegiar o adotivo. Muitas vezes, quando há alguma briga entre os dois, eu já ouvi assim, não, eu não vou deixar ela brigar com a minha filha biológica. Veja, aí os pais se colocam na defensiva do filho biológico, né? Ou o contrário, né? Então, precisa ir muito jogo de cintura, né, gente? Muita maturidade desses pais e também aquilo que a Gina falou no começo. O desejo tem que ser de ter um filho, não de trazer um irmão para o filho biológico. É diferente, né, pessoal? Nós precisamos ter o desejo de filho e investir nesse filho, né? Com toda a nossa possibilidade, né, de acessar ele, o que ele precisa para o seu desenvolvimento, sem comparações. Desculpe a minha voz, gente, eu estou cultivando aí uma faringite. Eu concordo plenamente com você. Você não pode ter um filho para ser companhia. Precisa ter um filho porque você quer ter um filho, sem dúvida. Aqui tem uma pergunta que diz assim: gostaria de saber se for o contrário, em caso de ter um filho adotado e chegar um filho biológico. Bom, acontece às vezes que casais não conseguem engravidar e eles adotam e depois eles chegam um filho biológico, né? Parece que a tranquilidade de viver a relação materna faz com que a mulher, em algumas situações, possa realmente engravidar. Isso acontece. Mas em caso de ter um filho, veja, essa questão de comparar os filhos, como diz a Suzana, ela é muito importante. Filhos são filhos, seja adotado ou seja biológico. O que acontece é que, às vezes, tem sentimento de culpa. Os pais têm sentimento de culpa por ter tido filho biológico, como se eles estivessem deixando, assim, como se eles estivessem devendo algo para aquele que é adotado, né? E não tem nada pior vamos dizer assim, para criar um filho do que você ser guiado pelo seu sentimento de culpa, porque aí você não faz o que você tem que fazer de uma forma tranquila, pelo contrário, né? Outras vezes, se a adoção não era uma coisa muito bem digerida, a questão da infertilidade, pode acontecer isso que a Suzana falou, o biológico não faz isso. Eu atendi uma família, primeiro eu atendi a filha adotada, e deu muito trabalho para os pais, e eu atendi por muitos anos. Então, eu sei que ela estava sempre presente, principalmente na mente da mãe, sempre, adotada. E aí, depois, ela, enfim, acabou a terapia, ela estava bem, não sei o quê. Um pouco depois, a família me procurou para atender a segunda filha, que era biológica. E o maior problema dessa filha biológica era a atenção que a filha adotada tinha tido, porque como ela tinha dado muito trabalho, a biológica tinha ficado sempre na sombra. E aí ela tinha muita animosidade em relação à irmã, então, ou mais trabalho para fazer com ela. São muitos tipos de casos.
Acho que a Como Ludmila lidar? levantou a mão já tem um tempo, né? Ela acho que ela quer fazer uma pergunta aí também. Boa Ludmila. noite, obrigada. Eu sou mãe por adoção também há 21 anos, Gina, e seus livros me ajudaram muito também, como psicóloga também, assim como da Suzana. Um prazer estar aqui com vocês. E duas coisas que você falou, Gina, doutora Gina. Uma, a questão da adoção não ser caridade. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa dizendo assim, numa parte de espiritualidade, se você tem karma, adota uma criança que vai ajudar no seu karma, né? Eu estou ainda para escrever para esse programa, falar, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, né? Mas, infelizmente, a gente escuta ainda, né? Essa questão de filho adotar, filho biológico é interessante, porque esses dias eu faço uma avaliação de pretendentes também no fórum, e apareceu um casal em que ela já tem um filho de 25 anos, ela é um segundo casamento, que ele não teve filhos, né? E eles vieram para adoção, porque não conseguem ter filhos, mas eles não contaram para esse filho de 25 anos que mora com eles, trabalha com ela, que eles estão no projeto de adoção. Então, nós já brecamos por aí, falamos, não pode, né? Tem que participar. Acho que é bem isso que você falou, da importância de fazer parte, né? Ainda mais sendo um adulto. Agora, eu queria fazer uma pergunta, no sentido de que não pode fazer essa diferença, né, como a doutora Suzana estava colocando, mas, ao mesmo tempo, há diferença. Né? Quer dizer, como é sutil essa questão de você saber que tem que ter diferença por essa história, mas não cair no preconceito. Como que a senhora vê isso? Eu concordo plenamente. Teorias são lindas, mas na prática a gente vai trabalhando com o que pode, né? Não existem pais perfeitos e nem crianças perfeitas. E às vezes, como nesse caso que eu contei, a criança adotada dava muito trabalho, ela estava muito presente na mente da mãe. E eu vou dizer o que a mãe podia fazer e ela precisava mesmo fazer. Essa menina conseguiu se recuperar bem, realmente ficou bem melhor. Mas, enfim, acabou tendo, vamos dizer assim, um certo prejuízo para outra irmã, mas tá bom, botaram na terapia, trabalhou, enfim, e tudo certo. Não tem nada perfeito, a gente vai tentando fazer sempre o melhor. Importante é buscar ajuda, importante é saber o que está acontecendo, o importante é lidar com os limites, com a realidade, é não idealizar o que é ser pai, mãe e filho, né? São pessoas. Pessoas têm qualidades, têm defeitos, têm possibilidades, têm momentos. Quando você pode lidar com a humanidade do outro e a sua, a situação fica bem mais fácil. Maravilha, Aqui, maravilha. né? Aqui tem uma pergunta: como lidar com criança ou adolescente com irmãos adotados por famílias diferentes, laços afetivos? Essa é uma questão. Tem gente que gostaria de poder zerar a história da criança e cortar todos os laços, né? Porque eles se sentem mais seguros. Mas se você for pensar, do ponto de vista da criança, isso pode ser muito difícil, né? Porque são ligações afetivas e que fazem parte da vida dela, da história delas. Eu acho que, se for possível manter, e para isso a família que adota precisa ter segurança. É muito importante ter segurança no amor e no elo que eles têm, né? E quando a gente pode. Eu acho que não precisa proibir, lógico que depende de cada caso. Se não forem pessoas com quem realmente se possa estimular o contato, aí eu acho que tem que respeitar a distância. Mas se essas crianças foram adotadas por outras famílias e se puderem ter contato, por que não? Por que não? Eles, na adolescência, muitas vezes procuram por irmãos pela internet e eles acham. Hoje em dia, eles acham. Eles têm contato, às vezes procuram escondido, mas eles realmente encontram. E para eles é importante. Daí eu acho que talvez a importância, né, de nós que somos pais ou mães, né, de uma certa forma, de nos prepararmos para lidar com essas questões, né, com as demandas que os filhos possam vir a trazer, né. Eu gosto de pensar, às vezes, também, quando a gente está falando sobre adoção,
numa reflexão que a gente precisa fazer a respeito do modelo de educação, né? A gente vive num país onde a gente ainda repercute uma educação muito violenta. Então, acho que na fala da Gina, hoje aqui, quando ela trouxe a questão do, do filho bem, do bom adotado, né? Daquele que apresenta um bom comportamento, muitas vezes isso é numa tentativa de atender às demandas que muitas vezes são impostas, né, pela família, numa educação, às vezes, aí num modelo muito repressivo, né, onde abafa, né, a própria existência da outra pessoa, né, da criança. Então, tem pais e mães que falam com muito orgulho, veja minha filha ou meu filho ali, quando você olha assim, chega junto, aí você vê uma criança que não se expressa, que muitas vezes cabisbaixa, né, ensimesmada, e ali ela está muitas vezes representando todas as implosões, né, que ela não pode explodir, ela não pode se mostrar, né? Então, isso é uma questão que eu queria que, se tu pudesse, Gina, tu falasse um pouco mais sobre isso, assim, como a gente pode convidar as pessoas a refletirem sobre esse modelo educacional, digamos assim, para tentar trazer uma educação, talvez dentro do que a gente fala hoje em dia, não violenta, né? Ou menos agressiva. Eu acho, Charles, que, primeiro, como eu disse, é lógico que isso não acontece só dentro da adoção, tá? Existem filhos em famílias biológicas que também funcionam desse jeito. Engraçado, são pessoas que acabam nos dando um sentimento de superficialidade, sabe? Parece que elas são, entre aspas, como tem que ser, mas você não sente substância. Aquela pessoa com quem você começa a conversar, ela um pouco dá um sono. Ou quando vai ver, você nem está prestando no que ela atenção no que ela está falando. Porque ela não fala de dentro, sabe? É mais alguém que se estruturou como teria que ser e não a partir daquilo que ela é, sabe? Existem famílias que funcionam desse jeito. Só que no caso da adoção, tem o complicador de que foi uma criança que foi abandonada, que teve a separação, e que tem muitas vezes esse medo, esse temor de viver uma nova separação, um novo abandono. Então, o ser, entre aspas, boazinha, adaptada, fica mais forte ainda, esse que é o bom adotado. Eu acho que como lidar com isso? Ajudar realmente os pais a poder reconhecer a especificidade de cada criança, não ficarem tão assustados com as expressões de impulsividade, entende? Porque se eles não têm, às vezes eles mesmos têm dificuldades com relação às suas próprias emoções, mas quando eles têm questões inconscientes em relação à adoção, então, por exemplo, se a menina começa a ficar mais saidinha, entre aspas, põe uma saia muito curtinha, eles já, vamos dizer assim, eles ficam desesperados, porque aí eles já associam com fantasias de sexualidade da mãe biológica, que deve ter tido relações com não sei quem, e olha aí, a menina está indo pelo mesmo caminho, entende? Por exemplo. Ou se o menino foi muito agressivo em certa situação, pronto, é porque vai ver que o pai dele era um presidiário, então ele está sendo igual, percebe? Às vezes as pessoas não lidaram bem com as questões da adoção e elas não recebem bem algo que é do ser humano, que é a impulsividade, que é a sexualidade, porque acabam associando isso com desastres. E aí o desastre vai acontecendo. Mas não porque ia acontecer, é pela reação que vai se dando. Miriam, eu também vi algumas perguntas aqui eu não vou lembrar quem, que a pessoa pede assim, qual o caminho, né, que ela pode, além de participar das reuniões, buscar para se preparar um pouco mais, né, assim, em termos de orientação, até pede teu contato, assim, se a pessoa precisar te procurar para falar um pouco mais sobre adoção, se você puder falar assim nas redes, né, eu acho que é a forma mais fácil, né? Falar aí. Sim, pode procurar, lógico, pode procurar quando quiser. Procure, de repente a pessoa, às vezes ela frequenta essas reuniões, são muito boas, mas ela tem questões pessoais que ela precisa tratar, né? Não é só algo que você possa resolver em grupo. Então, sim, faça
uma consulta com alguém com quem possa conversar e ver mais nos detalhes. Acho que é bastante importante e muito, muito produtivo, muito produtivo. Essa Nós temos pessoa... aqui, desculpa, nós temos aqui em Recife e também no GA Sem Fronteiras, nós temos o nosso núcleo de pós-adoção, e isso é bastante frequente, né, que as pessoas têm dificuldade de se expressar no grupo, e elas vêm para o particular, né? E justamente quando isso acontece, quase sempre, né, a gente detecta questões inconscientes, sabe? E claro que a gente atende, né? A gente compreende, né? Cada pessoa um universo, né? O importante é procurar ajuda e aceitar ajuda, né? Que tem pessoas que não procuram e não aceitam, aí fica complicado, né? Ou procuram, mas vêm com teorias pré-concebidas e você não consegue demovê-las de determinadas teorias, sabe? Então, mas a gente precisa ser flexível. Eu acho que uma das questões importantes quando nós propomos adotar crianças maiores é essa flexibilidade para o aprendizado, né? Para receber ajuda, para buscar ajuda, para entender, né, que talvez eu precise de ajuda, e isso não vai me denegrir, não vai dizer que eu sou uma má mãe ou um mau pai, né? Então, muitas vezes precisam ajuda mesmo, né? Enfim, é por aí. Eu achei aqui a pergunta. A pessoa pedia orientações de como obter maiores esclarecimentos sobre essa temática, né? Então, a Flávia, né? A Flávia Luz, que está conosco aqui, ela pedia indicações, assim, né? Eu acho que, assim, de antemão, né? Eu vou passar a palavra para a Gina, mas além da questão que eu acho que são assuntos que a gente sempre costumeiramente está trazendo nas reuniões de grupo de apoio, eu sou um defensor daquilo que eu meio que está em extinção, que é a questão da leitura. Então, a Gina é uma escritora aí que tem maravilhosos, né, escritos, né, tal como a própria Suzana, o Luiz, né, e tantas outras aqui personalidades brasileiras que se dedicaram a escrever sobre as questões da adoção. Acho que a Gina tem uma trajetória que eu acho que ela pode até indicar algumas leituras mais específicas aí, né, que ela, como ela mesmo falou, ela não só lida com a adoção, né, lida com essa questão de uma forma mais ampla, né, e eu acho que te devolvo aí, Gina, como é que pode obter maiores esclarecimentos sobre a temática? Eu acho que de todas essas formas que a gente falou, procurar pessoas com quem possa conversar, pode ler. Hoje em dia tem muita gente que escreve sobre adoção. Eu tenho alguns livros também, que depois, enfim, a Suzana pode passar para vocês o nome dos livros, onde eu vou contando casos, né? Eu vou contando histórias e vou analisando. Mas não só eu, né? Tem tanta gente escrevendo sobre isso agora, eu acho que tem muitas formas, muitas formas. Uma coisa que eu não falei, mas que eu acho que é importante para quem a Suzana está falando do pós-adoção, eu acho que esse tema da adoção é um tema que não pode ser um tabu entre as crianças. E às vezes os pais perguntam, mas como que eu vou falar isso para eles, não sei o quê. Eu recomendo assim, sempre tem novelas, filmes, desenhos, né, com temas de adoção. Quando vocês estiverem assistindo, vão assistindo junto com as crianças e comentando a partir da história que você está assistindo. Nossa, você viu que o peixinho estava procurando a mamãe dele, né? E aí ele encontrou não sei quem que virou o papai, ou não sei o quê, não é? Quer dizer, sempre conversar através das histórias é algo extremamente útil, né, com as crianças. É o que mais funciona. O lúdico, eu sempre digo que é a terapia por excelência. E os pais podem fazer, entre aspas, essa terapia brincando com a criança. E através das brincadeiras, os temas vão aparecendo. Ou, como eu disse, dos desenhos, das histórias que se leem, muito assunto para conversar. Muita coisa mesmo. Eu ainda vou além, né? Eu falei aqui um pouco de livros e o trabalho do grupo de apoio, mas hoje em dia tem muito podcast sobre parentalidade, para quem gosta de estar ali no meio do trânsito, pode consumir um pouco alguns podcasts que versam sobre a questão do processo educativo de filhos.
tem uma dica que eu acho que eu acompanho uma amiga que ela é pedagoga e psicóloga também aqui em Recife, e ela deu uma dica maravilhosa agora há pouco tempo, que ela estava falando para as pessoas hoje em dia, cada vez mais, que têm uma trajetória meio que tecnológica, né? Então, hoje se fala muito do chat GPT, a inteligência artificial, aí ela dizendo assim, pois eu oriento os pais a pedirem ao chat GPT para poder contar, criar histórias que envolvam o nome dos nossos filhos, com determinados assuntos, que às vezes a gente, né, quer falar aquela moral da história de uma forma mais lúdica, né? Então, eu acho que as historinhas infantis, de uma forma geral, seja com ou não os nossos filhos, ajudam muito, né, dependendo da faixa etária da criança, nesse processo educativo, né? A gente conversar sobre algumas questões, né? A falar sobre adoção de uma forma mais lúdica, né? Quando a criança é muito nova, ou até mesmo eu acho que ajuda as famílias a se prepararem para aquela conversa que às vezes tem pessoas que perguntam, mas em que momento eu vou falar? A gente sempre diz, fala sempre, né? Agora, na linguagem adequada da faixa etária da criança, né? Do filho. Então, acho que vale a pena a gente refletir sobre isso mesmo. O que é ChatGPT? Alguém perguntou aqui. É a inteligência artificial. Assim, hoje em dia se fala muito disso, então tem inteligência, até virou um meme assim que botaram a roupa no Papa, como se ele tivesse uma roupa diferente. Foi uma inteligência que criou uma imagem e editou a imagem, colocou aquela roupa no Papa. Mas ela também pode ser usada para a produção de texto. Então, assim, para quem trabalha na área da educação hoje em dia é um grande desafio, né? A gente acompanhar as mudanças que o mundo está promovendo, né? Então, é difícil. Eu mesmo, como educador, conheço pouco, mas eu digo assim, eu tenho que, mesmo pouco, eu tenho que conhecer um pouquinho, porque daqui a pouco todo mundo está falando ou está usando isso, né? E a gente também tem que acompanhar, né? As mudanças que o mundo promove. Sem dúvida. E essa história do lúdico, eu vou contar uma coisa para vocês, um artigo meu que está para sair agora na próxima revista de psicanálise, que que eu conto o caso de uma menina, uma adolescente, que ela vem para terapia porque ela não sabia absolutamente nada da história dela. De verdade, ela foi abandonada numa igreja e ninguém viu a pessoa que deixou ela lá, e fizeram todas as pesquisas e tudo e nada. E essa menina, ela tinha assim crises. Ela dizia para os pais, quando ela entrou na adolescência, ela dizia para os pais que ela queria saber pelo menos o nome da mãe dela, da mãe biológica. E é porque ela se sentia como alguém amputado de uma história, sabe? Como se fosse um ET que não teve um começo, de repente apareceu. E era um grande. E o maior problema é que ela não conseguia imaginar nada. Quando eu dizia para ela, mas o que você imagina? Nada, não sei, não sei. Ela não conseguia imaginar, nada, nada. Ela tinha esse problema, que eu acho que era maior do que não saber, é que ela não conseguia sonhar e ela não conseguia imaginar nada, nada. Então, depois de um tempo, um dia ela falou para os pais que não adiantava vir para a terapia porque eu não ia dar essa resposta para ela, né? E ela precisava, e ela queria saber a história. E eu fiquei pensando, me colocando no lugar dela, falei, nossa, como deve ser você não ter a mínima ideia, nada, e você não conseguir imaginar nada, né? Você, de repente, sentir que parece que você veio, sei lá, de Marte. E aí eu disse para ela, olha, vamos fazer uma coisa? Vamos ler histórias de adoção? Vamos assistir um filme? Vamos fazer alguma coisa? Porque eu queria dar para ela pelo menos um sonho. Já que ela não conseguia sonhar, se ela tivesse pelo menos um sonho, já seria bom. E ela escolheu assistir um filme. E foi muito bonito, porque a gente assistiu, eu trouxe para ela o filme Juno. Vocês conhecem esse filme? Que é a história de uma adolescente que fica grávida e ela vai entregar o bebê e ela seleciona, ela faz uma seleção de para quem ela vai entregar esse bebê. Isso nos Estados Unidos. É um filme antigo. É um filme muito interessante. E a gente assistiu esse filme em muitas sessões, ia parando e conversando, não sei o quê. E acabou o filme, eu falei, bom, agora você quer assistir outro? Não, já tá bom. E ela quis ir jogar bola, que ela gostava muito de coisas físicas. Passou um tempo, não se falou mais sobre o assunto. Passou um tempo, eles iam se mudar, então ela ia ter que parar, naquela época não tinha online, e eu pedi para ela fazer um desenho
O primeiro desenho que ela fez foi uma menina com a bola e o segundo desenho foi uma mulher grávida. E eu falei, e o que você desenhou? O que é isso? Ela falou, é igual a Juno, essa é a minha história. Então, vamos dizer assim, ela se apropriou do sonho, ela tinha um sonho. Eu acho que ela nunca ia saber exatamente o que tinha sido a história dela, mas ela já tinha um sonho. E ela saiu feliz porque ela já podia pensar em alguma coisa, né? Ela já podia pensar que a mãe dela foi uma adolescente, que entregou ela com todo o amor, como a Juno fez, etc, etc, etc. Esse é o lúdico. Importantíssimo. Acho que a Ludmilla até complementou, né, que hoje em dia, na questão da entrega legal, muitas varas de infância estão orientando, né, as genitoras, né, a família, muitas vezes, que se envolve na entrega, a fazer uma carta, né, direcionada à criança, né, porque aí, quando ela tiver, né, a oportunidade de entender o desejo de conhecer um pouco mais da própria história, ela pode ter isso também, né? É uma forma de humanizar, digamos assim. Aqui em Pernambuco, essa parte, houve um projeto que meio que na tentativa de enriquecer os processos de adoção com essas histórias, né? E aí a gente chama de Projeto Origens, que é aquele que vai facilitar que quando a criança, o adolescente, se torne um adulto e tenha, por lei, direito a acessar o seu processo, ele tenha também essa carta, esse bilhete, né, esse relato, essas imagens, que muitas vezes assim os serviços de acolhimento até tentam restaurar, né, fazer um pouco dessa construção da história da criança, mas às vezes não se vê no nível de detalhamento, né, para responder essas perguntas, né, que a paciente aí da Gina tinha, né, mas o porquê, né, essas questões todas que são bem existenciais, né, mas que são definidoras de muita coisa na vida de qualquer pessoa. Pessoal, eu coloquei aí no chat livros da Gina e artigos que ela tinha me passado aí no arquivo. Se vocês conseguirem copiar, acho que dá para fazer um copy cola aí rapidinho, não é? Maravilha. Foi bom, Suzana, você ter falado. Eu vou colocar também no chat a lista de presença, porque pelo horário Sim. a gente já está bem pertinho do nosso fechamento. Eu não sei se tem mais perguntas aí, se tem algum ainda. A Gina é tão disponível, né? Falou tanto sobre tantas questões assim. Pode estar conosco aqui nessa noite maravilhosa, trouxe tantas respostas, né? As inquietações. Então, ficamos muito felizes, Gina, pela tua presença, né? Tua disponibilidade. Imagina, para mim é um prazer, eu agradeço muito. E aí Eu eu... admiro muito o trabalho que vocês fazem, e é isso que a Suzana falou, da pós-adoção. Eu vi que alguém perguntou o que eu acho dessas equipes que trabalham nas varas e tudo isso. Olha, aqui em São Paulo, pelo menos, eu acho o pessoal realmente muito bem preparado. Nossa, são super interessados, estudam muito, realmente tentam fazer o melhor. Mas essa questão da pós-adoção é essencial. Eu acho maravilhoso esse trabalho que vocês fazem, porque a questão não é só chegar até a adoção, e depois, não é? É poder apoiar, é poder esclarecer as dúvidas. Eu acho isso daqui essencial, vocês estão de parabéns. Na verdade, o que acontece, não é, Gina? É quando a criança chega que os pais se inauguram. E é muito interessante, enquanto nós estamos aqui, não é? Escutando você, do ponto de vista teórico, escutando Suzana, Luiz, Charles, né? É uma questão. Agora, quando chega a criança, nós temos que ser pais e mães, e muitas vezes nós somos surpreendidos, como você disse hoje, com as nossas questões, né? E eu escuto coisas assim, Suzana, pelo amor de Deus, eu não sabia que eu era tão impaciente, eu não sabia que eu era tão rígida, eu não consigo lidar com o choro dessas crianças. Então, são muitas coisas que entram, não é? Inclusive, depressão no pós-adoção, eu tenho me deparado, assim, agora, até com relativa frequência, com depressão no pós-adoção, né? Especialmente quando é adoção de crianças maiores, que vem com aquela
enxurrada, não é, de desafios, não querendo assustar. Uma vez eles disseram que eu era terrorista, Gina. Mas a gente precisa preparar, não é, pessoal? A gente precisa preparar vocês para que vocês entrem, né, na adoção o melhor instrumentados possíveis. Nunca vamos saber tudo, nunca. Nem assistindo todas as lives, lendo todos os livros, sempre haverá coisas diferentes, coisas novas. Então, o pós-adoção, ele é, sobretudo, uma partilha entre os pais adotivos. Aqui em Recife, nós temos cerca de 70 famílias no nosso núcleo de pós-adoção. Virou uma família mesmo, um sabe da história do outro, se ajudam. Não, relaxe, isso vai passar, porque eu já passei, é assim mesmo. Então, é diferente nós falarmos determinadas coisas como terapeutas e os pais estarem se abraçando, se acolhendo, compartilhando experiências e desafios. Então, é muito rico, é realmente muito rico. Importante que vocês realmente, quando chegarem os seus filhos, procurem o pós-adoção. Nós temos no GA Sem Fronteira também o nosso pós-adoção, né? E temos vários grupos aqui têm o seu pós-adoção, né? É realmente muito importante e faz toda a diferença. Acho que é isso, Gina. Mais uma vez agradecer, né? Eu acho que a gente nunca consegue dar conta de tantas perguntas. Queria pedir desculpa também a quem está aqui conosco, que porventura fez pergunta e a gente no meio aqui do chat não conseguiu ler. Mas, assim, a gente agradece muito a disponibilidade da Gina de estar conosco essa noite, compartilhar um pouco dessas experiências, né? E dessa trajetória, né, de pesquisa e de construção, de atendimento, né, a pessoas aí, que ela trouxe aí, muitas vezes, os assuntos de livro dela, muitas vezes, são narrando um pouco, né, desse atendimento psicanalítico, né, e é muito enriquecedor, né, para as famílias, para fortalecer, e eu gosto muito de pensar em ajudar as pessoas a se abrirem para ajuda, porque o grupo de apoio é um grupo de ajuda, né? Mas muitas vezes a gente quer ajudar, a gente tem equipe, nas nossas equipes, pessoas com a mais alta disponibilidade, qualificação, mas a gente só consegue ajudar quem se abre para ser ajudado, né? Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade, as famílias estão vivendo, às vezes, muitos desafios, dificuldades no processo educativo com seus filhos, aí ficam muito constrangidos, ou constrangidas, acham que vão ser julgadas, né? Então, assim, o nosso papel não é de julgar ninguém. Eu acho que o grupo de apoio é um espaço livre, né? As pessoas deveriam pensar nesse sentido, né? Então, para poder as pessoas trazerem, inclusive, as suas inquietudes, angústias, né? E não quer dizer que a gente vai ter as respostas. Eu sempre gosto de dizer, a gente está mais para um anti-manual do que para um manual, mas é para saber que, mesmo com dúvida, a gente vai estar ali junto. Então, assim, com questões, né? Nas dificuldades, a gente vai estar junto. E isso ajuda muito. Esse processo do pós-adoção, a gente viu aqui algumas famílias que a gente assiste dizendo assim, o pós-adoção me fortalece muito, fortalece a minha maternidade, minha paternidade, mas eu acho que é disso que a gente está falando, é da disponibilidade, da presença de todas e todos aqui. E também dizer, não é, Charles, que é normal ter dúvidas, é normal ter dúvidas, é normal ficar com medo, é normal ficar indeciso, é normal ficar inseguro, tudo é normal, sabe? Especialmente quando nós somos pais de primeira viagem. Eu quase enlouqueci o meu pediatra quando eu fiquei mãe pela primeira vez, e era pela biologia, né? E era de 3 em 3 horas eu tinha uma dúvida, né? E pergunta quem eu ia perguntar, tinha que perguntar para o pediatra, e eu já estava constrangida, até que teve uma hora que eu me lembrei assim, quem mandou ele ser pediatra? E Tom me pergunta, era muita pergunta. Então, nós, pais adotivos, não adianta perguntar para o pediatra, eu acho, né? A não ser que ele tenha um conhecimento sobre a adoção, né? Se não for uma questão biológica, né? Se for mais do psicológico, né? Então, procurem os grupos, estamos aí para isso, né? Somos os ombros da vez, né? E se a gente não sabe a resposta, não é, Charles? A gente vai procurar,
né? A gente vai procurar achar um caminho, né, para ajudar. Sempre tem, né, pessoal, um caminho que a gente pode encontrar. Também queria agradecer a Gina pelo pronto atendimento do nosso convite. Foi muito bom, Gina, muito obrigado. Nós tivemos aí quase 50 pessoas na reunião, né? E realmente os que participaram aqui, com certeza, se beneficiaram muito, né, dessa tua fala. Agradeço imensamente. Um grande beijo para você. Obrigada, um grande beijo também. Tá certo, muito obrigada. Tchau. É isso, gente. Boa noite. Boa Agradeço mais noite. uma vez por esse encontro maravilhoso. Hoje eu acho que foi esse ano, eu não pude estar presente em todas as reuniões, mas foi uma das bem cheias, né? Eu acho que uma Isso. convidada ilustre, né, acaba atraindo Convidada top. atraindo pessoas de outros horizontes, né? Dessa vez a gente não só tem pernambucanos, aqui no chat a gente viu gente que escreveu do Rio, de fora do Brasil, então a internet tem essa possibilidade, né? As pessoas na sua casa, no conforto ou às vezes tá fora, tá viajando, e pode continuar tá aqui junto, né, conosco. Então ficamos muito felizes. Mês que vem tem mais. Longe é um Agradecendo. lugar que não existe, não é? Nos tempos atuais. Não. Feliz São João a todos, não é, pessoal? E venham para Pernambuco, se querem, para Caruaru, para os locais aqui, que temos um São João bem gostoso aqui. São Paulo também tem, não é? Isso. Mês de junho chega com toda a celebração junina, né? E em São Paulo tem até a Julina, que quando eu morei lá em São Paulo, o pessoal do interior fazia umas celebrações julinas. É. Olha, pretexto para fazer celebração não falta. Mas É obrigado, isso. gente. E a gente, só Obrigada, lembrando, se gente. alguém teve Beijo para todo mundo. dificuldade, a gente está aqui para ajudar. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Boa Tchau, gente. noite. Boa noite. Tchau. Então a gente botou